O primeiro assunto que a gente vai ver em sociologia é sobre o positivismo desenvolvido pelo Auguste Comte. Esse pensamento do positivismo foi a primeira corrente de pensamento da sociologia e ela teve muita influência do cientificismo. Eles buscavam basear tudo por meio da ciência, explicações fundamentalmente racionais. A primeira pessoa a desenvolver esse pensamento positivo foi o Conde de Saint-Simon, mas o Auguste Comte foi quem deu continuidade a essa teoria e desenvolveu até o final. E eles, por meio do método científico, buscam entender a sociedade e assim estabelecer regras gerais para ela. Eles pensavam assim: se a matemática pode ser descrita por regras gerais, por que com a sociedade tem que ser diferente? Então eles buscavam regras que pudessem reger a sociedade como um todo, uma regra padrão. A teoria do Auguste Comte, ela se baseava no estado ordenado e eles reprimiam quem fosse contrário a eles. Essa era a ideia que ele queria impor. E ele buscava um estado distante da anomia. O estado de anomia, ele é um caos social, ou seja, uma sociedade anômala é uma sociedade que não tem regras, que não se estabelece o que é certo, o que é errado, os indivíduos ficam à deriva, entre aspas. Esse é o estado de anomia. E ele buscava algo distante disso. Na teoria do Auguste Comte também existiam os princípios que devem reger a sociedade. Existem dois, o estático e o dinâmico. O estático, ele busca uma ordem social por meio do trabalho intelectual para reforçar valores. Um exemplo desse trabalho intelectual é a educação. Por meio da educação, eles trabalhavam intelectualmente os indivíduos para reforçar os valores que eles queriam impor na sociedade. O princípio dinâmico, ele se baseava no progresso, com o avanço científico para uma sociedade mais complexa. Na bandeira do Brasil, existe a frase ordem e progresso, e essa frase foi inspirada no positivismo do Auguste Comte. Haviam também a teoria dos 3 estágios do desenvolvimento da sociedade. O primeiro estágio era o mais rústico, ou mais rudimentar, que era o estágio mitológico / teológico. E esse era o estágio onde todo mundo explicava as coisas por meio do mito. Não existia uma explicação racional para as coisas. Era uma explicação baseada na mitologia. O segundo estágio é o estágio filosófico ou metafísico, que as pessoas começam a adquirir um pensamento mais racional, um pensamento mais crítico. É nesse período, nesse segundo estágio, que se desenvolve a filosofia, por exemplo, com os primeiros filósofos que desenvolvem pensamentos mais críticos e racionais. O terceiro estágio e o pináculo do desenvolvimento da sociedade é o estágio positivo ou científico. E nesse estágio eles buscavam explicações fundamentalmente baseadas na ciência, no cientificismo. Ou seja, eles deixam totalmente de lado a mitologia, um pouco da filosofia, toda a explicação começa a ser científica. Depois disso, a gente vai ter também o estudo sobre o Herbert Spencer, que ele foi um autor positivista e ele se inspirava no conceito do darwinismo social. É basicamente a mesma lógica da teoria dos 3 estágios do Auguste Comte. Esse darwinismo social, ele ficou muito famoso, ele foi muito usado no neocolonialismo na Idade Média. Esse assunto de sociologia, ele é bem curto, mas ele também é muito importante para qualquer prova de vestibular ou para qualquer prova do ensino médio. Então ele acaba sendo muito importante.